Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. A terça-feira foi um terremoto político. Logo cedo, Eduardo Bolsonaro foi alçado pela bancada do PL à liderança da minoria na Câmara dos Deputados, em movimento articulado por Sóstenes Cavalcante e Caroline de Tone. Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo, além de tantas outras pessoas, como as pessoas do dia 8 de janeiro. Como líder, Eduardo passa a ter privilégios que o blindam de justificativas de ausência em plenário. Um sinal claro que o tabuleiro começou a se mexer. Horas depois veio a bomba. A Câmara aprovou por esmagadora maioria, 353 votos, a chamada PEC da blindagem. O texto obriga que qualquer investigação ou prisão de parlamentares seja autorizada pelo Congresso e reforça ainda a inviolabilidade dos mandatos por opiniões, palavras e votos. Se chancelada pelo Senado, a PEC pode mudar o jogo. Beneficiaria dezenas de parlamentares hoje perseguidos pelo STF e abriria caminho para o retorno de Eduardo Bolsonaro ao Brasil, livre de qualquer medida arbitrária de Alexandre de Moraes, podendo reassumir seu mandato e preparar sua candidatura para 2026. É claro que numa democracia saudável e com poderes equilibrados, essa PEC pareceria um disparate, uma carta branca para corruptos. Mas não estamos diante de um ambiente democrático normal, estamos diante de um STF que transformou a Polícia Federal em braço de intimidação, chantageando parlamentares a obedecerem ministros que ninguém elegeu. Nesse cenário, a PEC deixa de ser um escudo vergonhoso para virar uma arma legítima e urgente. Mas mais do que isso, ela é a antessala do inevitável projeto de anistia, que, segundo Hugo Mota, será pautada ainda esta semana. Enquanto isso, a pressão internacional só aumenta. Na segunda-feira, a porta-voz da Casa Branca, Carolina Levitt, compartilhou no X um artigo do Wall Street Journal acusando o STF de praticar lawfare contra Bolsonaro. Em uma tradução livre, lawfare significa o uso da justiça como arma política. Antes disso, Marco Rubio já havia declarado à Fox News que o Estado de Direito no Brasil está se desintegrando, prometendo uma resposta dura dos Estados Unidos nos próximos dias. The response there is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he has tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States. And has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that. And that's what, we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. A anistia ampla, geral e irrestrita é o único passo capaz de recolocar o Brasil nos trilhos constitucionais. E quando ela vier, Alexandre de Moraes inevitavelmente entrará em uma armadilha perfeita. Se o STF acatar, o ministro da cabeça de ovo perde. Se rejeitar como inconstitucional, ele também perde. Calma que você já vai entender. Mas antes, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. E se você acha importante esse nosso meio de comunicação, ainda mais diante da tentativa de regulamentação das redes sociais e de toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ajudar a manter este canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR.
Ou se você preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. Tenha sempre em mente que se não fossem mídias independentes como esta, hoje estaríamos reféns da Globo. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Feito! Então vamos lá. Em 1979, a Lei da Anistia foi sancionada no Brasil, perdoando crimes políticos entre 1961 e 1979, e assim beneficiou exilados e presos políticos daquela época. Nomes como Dilma Rousseff, Fernando Gabeira, José Genuíno, José Dirceu, Fernando Henrique Cardoso e muitos outros que hoje transitam nas estruturas do poder tiveram seus crimes perdoados. Os anistiados lutaram para derrubar um governo que consideravam ilegítimo, mas que grande parte da sociedade considerava legítimo, e para isso se valeram de guerrilha armada, assaltaram bancos, sequestraram autoridades, detonaram bombas e até mataram pessoas. E não, eles não queriam derrubar o regime militar para restabelecer a democracia no país. Segundo os próprios autores dos crimes, eles lutavam por uma ditadura do proletariado. Nós éramos pela ditadura do proletariado. Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? O movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Vários companheiros meus, várias pessoas que eu respeito, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas. Eu tenho muito orgulho, além de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo, nós identificávamos muito sempre até hoje nos identificamos muito. A não ter outra saída, a não ser partir para a luta armada. Eu, especificamente, tive uma participação armada. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações de expropriação, nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Eu entendo perfeitamente os meus companheiros que foram condenados por ação armada. E sempre foi assim. Nós assaltávamos bancos, expropriávamos o dinheiro dos bancos, expropriávamos o dinheiro dos carros pagadores. Fizemos ações de quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Era a metralhadora que a gente usava, do exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. Numa das ações guerrilheiras, você carregava uma metralhadora numa sacola, 2 pistolas na cintura, um revólver calibre 38 no casaco, além de 2 granadas. A questão é que você tinha que ter poder de fogo para que o seu combate durasse o maior tempo possível. Tanto é que a gente faz o sequestro do embaixador americano, que é a coisa mais audaciosa do que é. Ou seja, eles de fato queriam dar um golpe e colocaram esse golpe em prática. Só que fracassaram. Já os presos políticos de hoje, diferente dos anistiados de 79, não participaram de revolta armada, não sequestraram embaixadores e tampouco roubaram bancos, mas se envolveram em um protesto que descambou em invasão e quebra-quebra. Foram presos porque resolveram se manifestar contra um governo que consideram ilegítimo, exatamente como os anistiados de 79. Agora você pode me perguntar, mas afinal, por que eles consideram o atual governo ilegítimo? Eu deixo que o procurador Felipe Jimenez responda essa pergunta. Lula não foi eleito pelo povo brasileiro. Lula foi escolhido pelo serviço eleitoral. E digo isso, insisto, vou repetir. Lula não foi eleito pelo povo brasileiro. Lula foi escolhido pelo serviço eleitoral, pelos ministros do STF, pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Porque se fosse uma escolha do povo, haveria poder do povo sobre essa escolha, poder do povo sobre o processo de apuração dos votos. E é isso que eu venho repetindo há anos. Eu estou bastante cansado de dizer
E as pessoas não dão importância para isso. Existe um princípio que constitui a democracia, que é o princípio da publicidade. É um dos princípios que estão lá no artigo 37, que é o princípio da publicidade. As pessoas ouvem isso e não dão importância, é como se fosse a buzina de um carro. Quando eu digo assim, o princípio constitucional da publicidade foi quebrado em 1996. As pessoas não dão importância, entra por um ouvido e sai pelo outro. Bom, o fato é que hoje brasileiros inocentes estão morrendo à míngua na prisão por conta das decisões perversas de autoridades que agem a serviço do mesmo grupo político beneficiado pela anistia de 79. É por isso que Olavo de Carvalho sempre alertou: ou se prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles fortalecidos irão nos prender por crimes que não cometemos. Mas enfim, para o governo americano, o Brasil se transformou em uma ditadura de esquerda. O Departamento de Estado enxerga no regime brasileiro um viés anti-americano explícito e uma aliança crescente com inimigos históricos do Ocidente. Como eu disse no vídeo anterior, a publicação de Marco Rubio cravando que os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas contra Bolsonaro, juntamente com a declaração da porta-voz da Casa Branca, que afirmou que os Estados Unidos não descartam o uso de força militar contra o Brasil em nome da defesa da liberdade, soam como um alerta carregado de ecos históricos. Não seria a primeira vez que Washington move suas peças no tabuleiro latino-americano para derrubar governos vistos como ameaça à ordem ocidental. Desde a doutrina Monroe no século XIX, a América Latina tem sido tratada como o quintal estratégico dos Estados Unidos. A lista de intervenções é extensa e sangrenta. A derrubada de Jacobo Arbenz na Guatemala em 1954, o apoio decisivo ao golpe militar no Chile em 1973, que resultou na queda de Salvador Allende, a invasão de Granada em 1983 para eliminar um governo socialista, a operação militar no Panamá em 1989 para capturar Manuel Noriega. E o Brasil não escapou dessa lógica. Em 1964, a intervenção que depôs João Goulart contou com a retaguarda política e logística de Washington, pronta para sustentar os generais e impedir que o país se aproximasse da União Soviética em plena Guerra Fria. O fio condutor dessas ações sempre foi o mesmo: impedir que a América Latina se transforme em refúgio de regimes hostis ao Ocidente. Para os Estados Unidos, a região não é apenas vizinhança, é a retaguarda vital de defesa contra seus inimigos históricos, sejam eles nazistas, comunistas ou jihadistas islâmicos. Não é por menos que hoje Donald Trump movimenta seu poderio militar na América do Sul em uma ofensiva direta contra a narcoditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. E lá, a ofensiva também começou apenas com sanções e embargos comerciais. Sendo assim, hoje, qualquer aproximação entre Brasília e Washington é inevitável é inviável, aliás, sem uma anistia ampla e sem a restauração das liberdades fundamentais. Só assim haverá condições mínimas para que as próximas eleições tenham legitimidade. E é aí que entendemos a sinuca de bico que se encontra Alexandre de Moraes. Se a anistia for aprovada no Congresso e o STF entender que é melhor não comprar essa briga com o Legislativo e acatar a anistia, fica mais do que provado que Alexandre de Moraes, de fato, estabeleceu uma ditadura no país, pois historicamente anistia é concedida apenas em situações onde pessoas foram punidas em regimes de exceção, como foi o caso da anistia de 79. Agora, se para proteger Alexandre de Moraes o STF considerar o projeto inconstitucional, o roteiro já está escrito. Mais sanções, isolamento diplomático e o não reconhecimento do resultado das urnas em 2026. O secretário de Estado Marco Rubio não deixou espaço para dúvidas. O Estado de Direito no Brasil está se desintegrando. Tudo indica que os Estados Unidos não recuarão enquanto o Brasil não retornar à sua normalidade democrática. A questão que paira no ar é
como essa virada acontecerá. Se por manobras internas, como o Congresso assumindo sua responsabilidade histórica e aprovando uma anistia ampla, geral e restrita, ou se pela via mais amarga, com uma escalada da pressão externa que poderá trazer não apenas sanções, mas dias de verdadeiro choro e ranger de dentes. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda a perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere, de verdade, ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui o seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!